Boa noite, sejam bem-vindas a mais um episódio do PlenaCast, o podcast da mulher plena. Continuem acompanhando a gente na 82 FM ou pelo canal do YouTube, é só digitar lá Azul FM ou também na loja do aplicativo do seu celular. Vai lá, baixa também o app Azul FM, por lá você também consegue acompanhar a gente ao vivo. Interajam com a gente, façam suas perguntas pelo YouTube, estamos ao vivo lá no canal. Vídeo também, você pode ouvir, pode assistir, fica à vontade, interaja com a gente, tire as suas dúvidas. Hoje, o bate-papo super especial de um assunto que eu amo, que tem tudo a ver com a minha rotina, na verdade, com a rotina de todo mundo, né? Porque todo mundo precisa criar novos hábitos e eliminar hábitos que não são tão bons assim. Então, hoje eu tô com a nossa convidada, Michele Salim, psicóloga e neuropsicóloga, e ela vai ajudar a gente a adquirir novos hábitos, eliminar hábitos antigos e ter uma rotina mais saudável. Mi, seja bem-vinda, se apresenta um pouquinho pra galera, fala um pouquinho da sua história, vamos lá. Boa noite, eu fico muito feliz pelo convite. Eu sou psicóloga desde 2016 já, e daí nessa trajetória eu já passei, né, eu já fiz essa pós em neuropsicologia, e depois eu acabei trabalhando já em diversas áreas, né, então a gente vai falar sobre hábitos e sobre rotina. E eu gosto muito, né, eu demorei muito tempo para perceber o quão importante é a gente adquirir uma rotina, e o quanto que isso faz diferença na nossa organização. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de fazer coisas novas, de tentar coisas novas. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por viajar, apaixonada por esportes. Então, eu acabei, né, durante todo esse percurso, eu até fiz um intercâmbio. Então, eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos. Eu acho que tudo isso contribuiu para o crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Porque a gente acaba aprendendo o que a gente precisa, né, para flexibilizar algumas coisas que não funcionam mais. Flexibilizar as nossas regras, que às vezes a gente percebe que não são nem nossas. E a gente também vai falar um pouco sobre isso na hora que a gente fala de rotina e hábitos. E então, eu acho que, assim, foi todo aí um percurso que eu comecei a minha carreira na parte da psicologia escolar, ajudando na ansiedade dos pré-vestibulandos. Depois eu passei a fazer o intercâmbio, depois eu fui para a área da psicologia clínica mesmo, propriamente dita. Então, eu iniciei na clínica ali em 2019. E aí, depois disso, eu acabei entrando na APAE. Né? Então, hoje, atualmente, eu me divido, na verdade, em 3 empregos. Né? Então, eu fico no consultório, na APAE, e eu dou aula na Anhanguera 2 dias na semana. Então, assim, são experiências que eu acho que são muito enriquecedoras. E eu percebi, na prática, que ou eu criava hábitos e rotina, ou eu não ia conseguir dar conta de tudo, né? Eu ia ficar muito louca, e não dá, né? Para o psicólogo, não, a gente não pode, não se pode permitir. Né? Então, foi, eu acho que aí todo um caminho que me ajudou justamente a me interessar tanto por esse assunto, a mergulhar a fundo para compreender cada vez mais e aplicar também no meu dia a dia. Perfeito. Eu convidei a Mi, assim, bem pontual mesmo, porque ela é bem parecida comigo em algumas coisas. Por exemplo, viciada em hábito e rotina, né? Nós somos. Eu acompanho ela também me acompanha e a gente gosta muito dessa pegada. Eu já fiz processo terapêutico com ela também durante muito tempo, então a gente conversava muito sobre isso. Então acho que vai ser um papo bem divertido, vai somar muito na vida das outras pessoas, né, Mi? Com certeza. Vamos lá, ó, como que vai funcionar? Eu vou fazer umas perguntinhas pra você de dúvidas que a galera me traz e dúvidas que eu tenho também. E a Mi vai trazer uma visão um pouco mais científica pra gente, porque às vezes a gente escuta alguma coisa ali, lê alguma coisa em outro lugar, mas o que realmente a ciência fala, o que realmente funciona em relação à mudança de hábitos, né? Por que é tão difícil mudar, como que é construído esse hábito? E a gente vai descobrir tudo isso aqui nesse bate-papo. Quem tá aí no YouTube, vai mandando perguntas pra gente, vai interagindo, que vai ser um papo bem profundo. Mi, vamos começar então. Vamos começar pelo começo. O que é um hábito? Um hábito é aquilo que a gente repete, né? E de tanto que a gente repete, aquilo acaba virando uma coisa automática. Né? Então, um exemplo, né? Por exemplo, todos os dias de manhã você acorda e você provavelmente vai até o banheiro, lava seu rosto, escova seus dentes ou toma seu banho, né? E isso se repete provavelmente todos os dias, né? E não foi sempre assim. Provavelmente você aprendeu isso, né? Você não nasceu sabendo que isso ia ser o seu dia a dia. Não, você foi percebendo ali por modelos e foi percebendo ali por deixas do ambiente o quanto que aquilo era importante, né? E aí você, aos poucos, foi reproduzindo. E hoje você faz meio que no piloto automático, né? Você nem percebe mais e nem se esforça mais.
E isso é muito importante, porque o nosso cérebro, na realidade, ele não gosta tanto, assim, de gastar muita energia, né? Então, ele gosta, ele se beneficia muito quando a gente automatiza algumas coisas, para que daí ele possa realmente se concentrar naquilo que é importante, né? Então, se eu tivesse que prestar atenção, por exemplo, todos os dias, em todas essas pequenas coisinhas, eu não ia conseguir me concentrar, por exemplo, no meu trabalho ou na parte dos relacionamentos, na família, porque eu ia estar muito bitolada com o excesso de atividades que nós fazemos, né? Um exemplo também é de carro, né? Assim que a gente tira a carta, né? É muito difícil para nós, né? Até que vira um hábito, né? Nós dirigirmos, então a gente já sabe que a gente tem que dirigir, dar seta, acender o farol, né? Às vezes você nem entra na pista, mas você já girou o negocinho lá para acender o farol, né? Por quê? Porque aquilo já virou algo rotineiro para você. É algo que já se repete, então já é automático, você não precisa mais pensar. Boa. De uma forma resumida, então, é uma ação automática que a gente repete ali todos os dias. Pode ser bom ou ruim, né? Um hábito pode ser bom ou ruim. Sim. Então, a gente acaba repetindo ali, entra no piloto automático. E, às vezes, né, isso pode atrapalhar muita coisa aí que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, são ações automáticas que o nosso cérebro também quer poupar energia, né, Mi? Sim. Eu acho interessante falar em relação a isso, que eu vi um dado que aí você pode confirmar pra mim, que 40% das nossas decisões, elas são automáticas, são através de hábitos, né? Então, é pra gente ver a importância de um hábito. Sim. Se a gente deixar o negócio muito automático ali, a gente não parar pra pensar quais são os hábitos ali que estão na nossa rotina, a gente acaba aí 40% das nossas decisões tomando de forma automática. E é isso que eu vejo na maioria dos casos. A gente tá acordando, fazendo sempre as mesmas coisas. Hoje mesmo eu tava andando lá no centro de São Paulo e vendo o pessoal andando assim com o fone, comendo, andando. Então, tipo, com certeza, todos os dias a pessoa faz aquele mesmo hábito, né? Então, assim, 40%. Eu achei um dado muito alarmante. Sim. Né? Sim, realmente, né? A gente acaba tendo que tomar muito cuidado. Se 40% é feito no automático, então a gente tem que pensar, o que a gente quer deixar automático, né? O que a gente quer deixar fácil ali, né? O que a gente quer repetir. Porque realmente nosso cérebro ali, ele funciona, né? A gente tem um cérebro primitivo. E esse cérebro primitivo, ele vai reagir ali, normalmente lutando, fugindo ou congelando. Então a gente precisa saber muito bem ali o que a gente quer deixar como algo do dia a dia e o que a gente quer deixar para o nosso cérebro tomar decisões. Perfeito. Porque... O que a gente quer deixar de uma forma automática, né, Mi? O que a gente quer deixar que vire um hábito, né? Porque pensando que 40% das coisas são tomadas as decisões automáticas, o que você quer deixar fluir mais fácil na sua vida, né? E o que você quer tirar ali, o que tá te atrapalhando? Sim. Ô, Mi, agora que a gente já entendeu, né, o que é um hábito, eu quero já começar com mitos e verdades, porque tem muita coisa que o pessoal fala na internet aí, qualquer pessoa hoje pode sair falando qualquer coisa, né? Então, assim, de uma forma mais científica, eu quero perguntar algumas coisas pra você sobre mitos e verdades e queria que você também trouxesse algumas reflexões sobre isso. Primeira coisa que eu queria perguntar, que eu tenho essa dúvida também, é mito ou verdade que um hábito ele é construído em 21 dias? É mito, né, gente? É mito. E que pena. Que pena. É um mito que é muito falado, né? Todo mundo coloca, né? Às vezes até 21 dias para alimentação saudável, para introduzir hábitos saudáveis na vida. Alimentação, esportes. Só que a verdade é que a gente não sabe exatamente quanto tempo. Gente, nós somos seres humanos. Cada um, né, tem a sua subjetividade. Não tem como eu vou falar que pra mim vai funcionar 3 semanas e pra você vai funcionar 3 semanas. Não, né? Pra mim, às vezes, eu pego um hábito, né, muito mais rápido do que você. Às vezes, eu posso fazer em 2 semanas, você demora 1 mês ou 1 mês e meio. E é natural, né? E dependem de outras coisas também, né? O quão motivador é aquele hábito pra mim, né? O quão reforçador é aquilo. O que tá, né, por detrás, quais são os motivos pelos quais eu resolvi fazer aquilo pra mim. Então, assim, não dá pra gente dizer exatamente um dia, uma quantidade de dias, né? Porque tem muita coisa em jogo, né? Então, às vezes também não é não é o quanto a gente pratica ali, ou quantos dias, mas com quanta qualidade a gente tá praticando aquilo, né? O quanto que a gente tá se empenhando ali Presença, e né? presente, né? Porque senão entra até naquilo de fazer as coisas de forma automática, que tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Perfeito.
Em relação a esse mito, então, de que o hábito é criado em 21 dias, eu acho que fica confuso na cabeça das pessoas, inclusive na minha, porque naquele livro O Poder do Hábito, ele prega isso de 21 dias, né? Ele mostra vários estudos, né? Como é a criação do hábito e tudo mais. Então, ele fala ali naquele livro, que é o livro um dos mais famosos ali de hábito, que é formado em 21 dias. Porém, aí tem aquele outro também dos hábitos atômicos, que eu acho que pra mim é mais interessante, porque ele fala de micro hábitos ali, né? Atômicos mesmo. E ele fala dessa questão, né? Da individualidade, que cada pessoa, o importante é a constância, o importante é a pessoa fazer um pouquinho por dia. E é isso, né? O quanto que eu consigo repetir isso e o quanto que eu preciso de tempo pra isso daí virar um hábito pra mim. É uma individualidade mesmo, né? É a mesma coisa que nem eu tava falando sobre isso com uma outra amiga em relação ao sono. Tem uma ciência, né, Mi? Tem uma ciência que o hábito precisa de 21 dias. Beleza, foi comprovado. O sono também. Tem uma comprovação de 7 a 8 horas, beleza. Só que qual é a individualidade da pessoa? O quanto que realmente essa pessoa precisa dormir pra ela descansar? O quanto que essa pessoa realmente precisa praticar ali aquele hábito, o quão é difícil, o quão é fácil, né? Pra ela conseguir colocar aquilo na rotina dela, né? Então, acho que esse ponto da individualidade pra criar um hábito é super importante. Sim, com certeza. Né? E é o que a gente estava discutindo. Às vezes, pode ser um baita motivador, né? Se eu demoro só 21 dias pra criar um hábito, deixa eu usar, né, dessa estratégia, dessa deixa, para que eu consiga adquiri-lo. No entanto, né, é sabido que algumas pessoas vão precisar de mais e outras vão precisar de menos. Né? Então, muitas vão se beneficiar com esse mito, né? Então... E além de tudo, eu acho, pensando por esse lado que você trouxe pra mim, que eu achei que não era um mito, tá, gente? Então, eu pensei que era super verdade, porque eu já apliquei várias vezes 21 dias e funcionou pra mim. Pra mim, que já sou uma viciada em hábito, em rotina e adoro isso. E também já deixou de funcionar. Eu já fracassei com hábitos que eu tentei fazer por 21 dias e não consegui. Por exemplo, inglês. Até hoje eu fracasso. Então, é exatamente isso. Além da individualidade da pessoa, do tempo que ela demora, depende também do hábito, do quão difícil, do quão desafiador é esse hábito para aquela pessoa. Pra mim, se você falar assim, ó, vamos começar a andar de bike, vamos começar a correr, vamos começar a fazer exercício. Ixi, eu vou começar amanhã. E 3 dias eu já criei o hábito. Aí eu comecei a fazer bike. Meu marido falou, mas já tá fazendo bike? Sim, já criei o hábito. 2 dias. Sim. Agora, vamos começar agora a estudar inglês todos os dias? Começa, para. É um hábito que eu venho tentando já há bastante tempo, entende? Sim. E insistindo. Então, é um processo mais longo, né? Dependendo da dificuldade do hábito pra você. Sim. Acho que esse um É o que a gente importante. começou dizendo, né? O nosso cérebro, ele gosta de poupar energia. Se é um negócio muito difícil pra mim, ele vai demandar muito do meu cérebro, né? E se ele for demandar muito do meu cérebro, meu cérebro vai querer fugir daquilo de alguma forma. Então, assim, é mais difícil que a gente crie o hábito dessas coisas que realmente são mais complicadas ou são mais longas. Então, a gente sabe que isso é tanto que é o que faz com que a gente procrastine, né? Tarefas longas demais ou tarefas chatas demais. Odeio longo e chato. Ai. Sim. Só você, né? Exato. acho que ninguém. mas Não tudo vamos bem. entrar no TDAH hoje. Não é o tema de hoje. Não, no próximo, quem sabe. Ô, Mi, vamos lá. Tem um outro mito ou verdade que eu coloquei aqui, que eu tenho muita curiosidade também. Entra também um pouco nessa regra dos 21 dias, mas pode até ser mais dias. Quando você erra um dia, quando você falha um dia, você quebra esse hábito? Isso é mito ou verdade? Isso é um mito também. Porque, na realidade, eu tava até vendo, antes de sair de casa, eu tava vendo, rolando no Instagram, né? E eu sigo uma pessoa que fala muito sobre hábitos. E aí tava lá, né? Muitas vezes, em um mês, né? Ele tinha fracassado ali, né? Falhado 3 vezes. Mas o restante do mês, ele não falhou, ele teve sucesso. Ou seja, né? De 30 dias, 27 ele teve sucesso e 3 ele falhou. Então, assim, como que a gente pode dizer que essa pessoa foi um fracasso ou que ela não conseguiu, né? Então, eu acho que é muito importante a gente diferenciar o que realmente é um lapso e o que é uma recaída, o que é um fracasso ali. Porque muitas vezes a gente vai... Vamos supor, eu tô fazendo uma dieta, né? Porque isso acontece muito, a gente sabe. A gente começa a dieta e passa 2 dias, a gente fala... não, deixa eu passar ali e comer um pedaço de bolo. Eu vejo um pedaço de bolo que eu adoro e vou lá e como esse pedaço de bolo. E aí eu penso, pronto. Acabei com a minha dieta. Agora também eu vou comer o salgadinho que eu tava com vontade, vou tomar com refrigerante. Não vou treinar. Não vou treinar. Então parece que vira realmente ali, né, um looping.
Só que, na realidade, se simplesmente eu tivesse comido meu bolo e depois retomado para tudo aquilo que eu acredito e faz sentido para mim, não seria da mesma forma, né? Seria completamente diferente. Então, eu não fracassaria, né? Eu continuaria. Então, na verdade, não é uma coisa, não é uma regra que nós precisamos fazer aquilo todos os dias. Tanto que quando, né, em terapia, quando o paciente chega, que também é uma coisa muito comum, né? Todos os pacientes, eles querem muito inserir hábitos saudáveis e um dos hábitos mais ditos ali é o quê? Exercício físico. Né? Então, todo mundo quer inserir atividade física no dia a dia. Só que eles querem começar o quê? Não, eu quero fazer todos os dias e eu quero passar 1 hora na academia. Essa pessoa, a chance dela conseguir é muito baixa. Né? Então, é preferível justamente que a gente faça com que ela vá segunda, quarta e sexta durante 30 minutos do que ela vá todos os dias. Então, essa ideia, ela vai justamente, né, contra ele, ela mostra que a regra da gente ter que todos os dias praticar o hábito, ela não é tão verdadeira. Porque uma pessoa que vai segunda, quarta e sexta, ela tá criando o hábito. Ela tem frequência. Ela tem frequência, ela tem constância, né? E ela tem persistência. Então, acaba que funciona. Então, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque a relação do hábito, então, não quer dizer que você tenha que fazer todos os dias. Quer dizer que você tem que estabelecer a sua frequência. Sim. Muitas vezes, eu tenho muitas alunas também que conseguem treinar só 2 vezes, tá tudo bem. Ou eu treino 3 vezes, tudo bem. Eu tô criando um hábito de treinar 2 vezes ou 3 vezes. Não necessariamente eu preciso treinar todos os dias, né? Você já tá criando um hábito de acordo com a sua rotina. Sim. E uma coisa muito interessante que você falou, também foi em relação a quebrar, a pessoa falhar ali e daí já desistir de tudo, né? Isso acontece demais no exercício. E eu acho que é um ciclo, né? Que a gente entra naquela história do hábito angular, que depois a gente vai falar. Mas é super interessante pensar isso. Se eu tô criando um hábito novo e eu errei, você não entra no ciclo, você volta vida normal. Eu falo para as minhas alunas, segue plena. É por isso que eu tenho resultado, por exemplo, no meu corpo, com os meus hábitos, com as minhas rotinas. Por quê? Cara, eu fui lá e eu comi um bolo super gordo, tudo bem, amanhã eu tô lá de novo em pé, vou fazer meu exercício normal. E às vezes nem amanhã, né? Às vezes assim, tudo bem, comi No meu mesmo bolo, dia. voltei pra minha rotina. Comer um bolo de pré-treino. E daí? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas eu acho interessante também, em relação a esse assunto do erro, é um assunto que eu queria falar sobre também. Sim. Tem que tomar muito cuidado também quando você está na criação de um hábito, porque quando a pessoa erra uma vez, tem que tomar cuidado nesse errar 2 vezes também. Errar 3 vezes, errar 4 vezes, né? Assim, sequenciais. Porque aí você já tá deixando de praticar o seu hábito. Então, você tá ali criando um hábito saudável, aí você errou uma vez. Tudo bem, acontece, eu vou voltar pra minha rotina. Agora, se você começar a errar 2, errar 3, fica atenta. Porque com certeza você já tá perdendo o feeling ali do hábito. Você já tá voltando de novo lá pro início, né? Voltando a ter aquele hábito ruim que você tinha. Na minha concepção, faz muito sentido isso também. Tem um livro da Judith Beck que ela fala de armadilhas da dieta, né? Legal. E aí ela fala justamente, né, que em muitos momentos a gente tem essa percepção, né? A gente falha uma vez e aí a gente, às vezes, né, tropeça uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é como se nosso cérebro tivesse 2 musculaturas e você escolhesse qual musculatura você quer treinar. Né? Então, você tem a da desistência e você tem a da persistência, né? Da constância ali, né? Então, se você, toda vez, né, pratica um hábito, tem uma falha e pensa, não, desisto, errei. Qual dessas musculaturas você está treinando, digamos assim? E a gente sabe, né, que a musculatura que nós treinamos é justamente a musculatura que cresce e permanece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque se a gente treina da desistência, as chances da gente sempre, né, tender a desistir das coisas, ela fica muito maior. Agora, se a gente treina a persistência, a gente vai ficando mais fácil. Em simples coisas, né, Mi? Simples, né? Às vezes, por exemplo, faz muito tempo que eu não tomo refrigerante, né? Mas não foi sempre assim, eu tomava, né? Eu adorava, né, refrigerante. Afinal, é açúcar, né? E açúcar é um negócio que todo mundo gosta. E aí, assim que eu comecei, era muito difícil, né? Mas à medida que vai passando o tempo e você vai percebendo que você consegue e que você dá conta de fazer aquilo, você vai deixando essa musculatura da persistência maior.
e dessa autoeficácia mesmo, de eu consigo. Então, você vai percebendo que você dá conta. E, naturalmente, você consegue, né? Ao final ali, vai ficando mais fácil. Então, hoje, você me pergunta, Mi, você tem vontade de tomar, né, refrigerante? Não, é muito difícil, né? Salvo, assim, um dia que tá muito calor ou que tá todo mundo tomando. Mas, assim, se eu contar, dá pra contar nos dedos quantas vezes foram as últimas que eu tomei uma Coca-Cola, um Guaraná. É muito difícil. Perfeito. Né? É porque é igual você falou, né? Sim. O cérebro, ele é treinável. Assim como um músculo da coxa, do bumbum, do abdômen, você treina também o seu cérebro, como você quer reagir ali perante as situações. Sim. Então, até acontece comigo sempre isso. Às vezes eu vou num lugar, a pessoa fala assim, nossa, mas você não vai comer? Ou às vezes eu fico, sei lá, 60 dias sem açúcar. Sim. Eu não preciso ficar 60 dias sem açúcar. Hoje, graças a Deus, e ao meu esforço também, óbvio, né? Eu já tenho o corpo que eu queria e tudo mais. Sim. Só que eu gosto de me desafiar, de treinar meu cérebro também. Às vezes eu tô ali, por exemplo, sei lá, toda sexta-feira comendo um doce. Virou um hábito, tá? Porque é sexta-feira, mas é toda sexta. Aí tá tudo bem, não vai prejudicar meu corpo. Só que eu penso assim, por que eu não tô conseguindo ficar sem o doce? A questão de eu não conseguir controlar isso, sabe? E aí, quer dizer, eu já acostumei meu cérebro com aquilo. Não, peraí, então, deixa eu fazer um teste aqui. Agora eu não vou comer mais durante 60 dias, só pra treinar. Então, assim, eu gosto de treinar esse músculo da persistência também, às vezes. Né? Porque senão a gente vai ficando muito folgada, vai fazendo tudo que o cérebro quer e não tem resultado, né, Mi? Sim. E a gente sabe, né, que o nosso cérebro, ele gosta de dopamina, né? Então, ele gosta do quê? De coisas imediatas, né? De prazeres imediatos. E a gente sabe que a maior parte dos prazeres imediatos são prazeres que não estão ali nos hábitos saudáveis, né? Muitas vezes são hábitos não saudáveis. Então, na hora que a gente for falar aí sobre essa mudança... Vamos falar disso, é importante. A gente vai ter que entrar nessa pauta. pauta. Todo mundo tá muito viciado em dopamina. Sim. Né? Sim. Vamos lá. Ô, Mi, antes de falar sobre isso, sobre as recompensas e tudo mais, vamos explicar um pouquinho pro pessoal que tá em casa como que é formado esse hábito? Como que esse hábito forma, assim? Como que a gente começa a repetir as coisas, enfim, como que vira automático? Normalmente, tem algumas teorias, né? Quando você começa a pesquisar sobre, você encontra alguns itens ali que são primordiais. Mas eu acho que o mais bem conceitualizado ali, né? Seria da deixa, da rotina e da recompensa. Né? Então, nesse exemplo que você me deu, né? Mi, eu vou num lugar e eu resolvo que toda sexta-feira eu vou comer um chocolate ou um doce. Qual que é a deixa? Sexta-feira? Né? Então, você já criou o quê? Você determinou ali pra você que toda sexta-feira, acordou sexta-feira, você já sabe que você vai comer teu doce. Né? Então, aí você come o teu doce, né? Você repete isso, que é a rotina, né? Que é o ato em si. E a recompensa. Sabemos que a recompensa de comer o doce é uma recompensa imediata, porque o açúcar aciona aí um monte de neurotransmissor, né? Dopamina, você fica feliz. Então, você tem uma recompensa interna. E isso acontece com tudo. Até trazendo um caso que eu achei super interessante. Eu adoro curiosidades, né? Adoro. Então, eu tava lendo, né? Relendo, na verdade, O Poder do Hábito. E ele fala, né? No Poder do Hábito da escovação dentária. Né? Então, era sabido que, antigamente, as pessoas não tinham esse hábito de escovar os dentes. Né? Os americanos, eles simplesmente, né? Não se importavam. Acho que era 6%, né? Acho que era 6%. E eles acabavam não se importando tanto assim, né, com a escovação dentária, porque eles não se importavam se o dente estava amarelo ou não, se o hálito estava bom ou não. Afinal, né, todo mundo era da mesma forma, né, não existia uma regra. E aí, né, o marketing da empresa do creme dental da Pepsodent, ele pensou assim, bom, precisamos vender pasta de dente, né, então como que faremos isso? E aí eles começaram a estudar, e aí eles perceberam justamente esse loop, né? Então eles pensaram assim, bom, a gente precisa inicialmente gerar uma deixa, né? Gerar alguma coisa que vai motivar ali, um gatilho. Então eles começaram o quê? A expor pessoas com dentes brancos, né? A mostrar o quanto que ter dentes brancos era bonito, era legal, né? E o bom hálito. E eles começaram aos poucos a jogar isso, né? Ali na mídia, gatilhos, né? Para que as pessoas começassem a falar mesmo sobre, né? E a pensar, quanto seria bom, né, se meu dente fosse branco, né? E aí, depois disso, né, ele começou a introduzir, né, esse hábito da escovação dentária nas pessoas. Então, ele tentou impor essa rotina, mas para isso, ele deu uma recompensa. Então, qual que era a recompensa da pessoa escovar os dentes? Passou, né, a pasta de dente passou a ter um sabor frescal.
né? Então era tipo hortelã, mentol, menta. Gostosinho. Então era gostoso, era fresco. Então quando ela terminava de escovar, né? Até você pegar propagandas antigas, né? Ou até agora, eles faziam o quê, né? Aquele negócio de... E sai aquele hálito fresco. Sai até uma Né? fumacinha. Exato. Por quê? Porque era o que era reforçador ali, né? Uhum. E também a espuma. Então, antigamente, a pasta de dente, ela não tinha espuma. Né? Então, você escovava o dente, ela não fazia aquela espuminha que hoje ela faz. Uhum. Então, hoje, você consegue se imaginar escovando o dente, não saindo espuma e seu dente tá limpo? Não. Seu dente só tá limpo se faz espuma, né? E nem se tiver o cheirinho também, né? Nem se não tiver o cheirinho. E aí, né, com essa deixa, né, então ele deu essa vontade nas pessoas, né, ele expôs ali no ambiente delas para que aquilo tivesse muito visível, né, e muito fácil. E depois ele deu a recompensa, algo extremamente reforçador para essas pessoas, né, que era o hálito fresco, né, e a sensação de dentes limpos e um gostinho gostoso na boca, né. E isso assim acabou eles fazendo conseguiram. com que esse hábito ele pegasse. Criaram né? um hábito. Né? Exato. Eles acabaram de sociedade criar um inteira. hábito. Exato. Perfeito. Tanto que hoje de manhã você acorda e escova os dentes. É a primeira coisa que você faz, né? Nem sei se eu preciso, mas eu escovo, né? Aquela... né? É um hábito, é um hábito. Ô, Mi, de uma forma resumida, então, o que a Mi acabou de falar é, pra gente formar um hábito, a gente tem um loop do hábito ali, que é conhecido assim, essa definição, né? A gente precisa de uma deixa ali, é um gatilho, alguma situação que precede o hábito ali, que você tem que ficar atenta ao que é essa situação. E aí você tá criando uma rotina e você tem uma recompensa. Então não é o hábito em si ali, você tem que prestar atenção no que você tá fazendo antes do hábito, né? É essa deixa, é esse gatilho que tá gerando uma rotina e que tá gerando uma recompensa. Sim. Tem até também outros exemplos que eu gosto pra galera de casa pensar. Tem um exemplo no Poder do Hábito também que eu gosto, que é o do cigarro. Que ele explica assim, ó, a deixa, o gatilho a pessoa, ela não quer fumar. Ela fuma porque ela quer sair do trabalho e ela quer ir lá fora, dar um breakzinho do trabalho. Ela quer dar uma descansada, ela quer dar uma desestressada. Então, não é o cigarro, é o ato da pessoa sair ali fora e dar uma esparecida. Às vezes, só dele trocar essa deixa, a pessoa consegue parar de fumar. Óbvio que no cigarro é um pouco mais complicado, né? Que tem a parte da substância. Mas aí a pessoa já criou essa rotina e já tem essa recompensa, que é de ficar aliviado, de tirar o estresse. Eu achei esse exemplo muito legal também. E tem um outro também que eu assisti, que é da pizza. O cara fala assim, que é o Pedro Calabresa, adoro também. Ele fala assim, eu queria começar a comer saudável, né? E assim, eu não conseguia. Todo dia eu chegava muito cansada, eu chegava em casa, me jogava no sofá, comia uma pizza. Me jogava no sofá e comia uma pizza. Então, todo dia eu tava comendo pizza ou fast food. Pra mim era tranquilo, porque eu já comia deitado e ali mesmo eu já dormia. E uma rotina top, né? 100% saudável. Aí ele falou, não, peraí, deixa eu pensar. Qual que é a deixa? Qual que é o gatilho? É o sofá. Porque eu chego, antes da pizza, eu deito no sofá. Aí, a hora que eu deito no sofá, eu não quero mais levantar. Aí, eu já peço a pizza pelo iFood e já como ali mesmo. Então, se você conseguir mudar essa deixa, o que ele fez? Parou de pedir a pizza. Já preparou as marmitinhas dele, já deixou a comida pronta. Então, ele tirou essa deixa do sofá, né? Aí, automaticamente, ele parou de comer pizza, parou de comer fast food e começou a se alimentar mais saudável. Teve a recompensa ali, né? De uma forma satisfatória. Então, acho que acontece muito. É bem legal o pessoal de casa pensar, né? Assim, qual que é a deixa que tá por trás desse hábito que você quer retirar, principalmente, né? Sim. E a gente precisa pensar muito nessa deixa. É difícil pensar, né? É difícil, sim. Porque você tem que parar. Você tem que observar o que tá ali no seu ambiente, né? Você tem que se observar e observar o ambiente. Né? Tem um outro exemplo em algum livro, né? Que eu não vou me lembrar o nome. Mas ela fala, né? Que eles queriam fazer um experimento de trocar. Ao invés das pessoas pedirem refrigerante, pedirem água no almoço. Né? E aí eles trocaram a geladeira de lugar. Né? Então, a geladeira de água ficou mais próxima e mais visível do que a geladeira de refrigerantes. Então, eles mudaram o ambiente deles, eles organizaram o ambiente para que essa deixa ficasse mais fácil, esse gatilho ficasse ali mais rápido, ali mais de fácil acesso. E aí, eles realmente conseguiram, né? Ao final do experimento, as pessoas, elas realmente estavam bebendo mais águas do que refrigerante, porque elas tinham que abaixar, elas tinham que andar um pouco mais. Então, assim, quando a gente realmente fala sobre mudanças de hábitos, a gente fala sobre
dificultar o hábito difícil e facilitar o hábito ali que a gente quer manter, né? O hábito saudável. Então, percebi que o meu hábito não saudável é reforçador, porque ele é reforçador, então vamos tentar transformar ele em algo mais difícil, né? Então, eu não vou comprar alguma coisa, eu não vou ter na minha geladeira, ou eu vou deixar mais distante, né? Isso. Então, a gente tem que sempre pensar como dificultar isso, ao mesmo tempo que pensar como que a gente vai deixar os nossos gatilhos para hábitos saudáveis mais facilitados e mais ali, né? Mais Boa. próximos a nós. A gente, daqui a pouco a gente vai finalizar e a gente vai trazer essas formas práticas de como mudar esse hábito. Mas assim, já deu pra entender como o hábito é formado, já deu pra entender que tem um gatilho ali antes, né? Em que a gente tem que pensar qual que é a atividade antes do hábito pra gente conseguir mudar. Sim. E aí, Mi, antes da gente entrar na parte prática do que realmente fazer pra mudar esses hábitos, a pergunta de R$1 milhão. Ai. Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil mudar, Brasil? Pois é. Não é. Às vezes a gente sabe que aquilo tá Não, às fazendo vezes não, bem. a gente sabe sempre. Não, a gente sempre sabe. A gente Sei sempre sabe. que beber faz mal. Mas eu Mas, quero. nossa, toda sexta-feira eu tô lá com meus amigos no bar bebendo, né? Então, assim, você fala, ué, mas se você sabe que faz mal, por que você faz? Né? Então, às vezes a gente tem... É tanto um mito, né? Que a gente ouve, não, mas pra mudar, basta querer. Nossa. Não basta querer. Todo mundo quer, né? Não, porque Se querer... fosse assim, todo mundo tinha barriga de tanquinho e era milionário, né? Todo mundo, né? Então, assim, realmente, é muito difícil mudar, porque tem um monte de coisas envolvidas numa mudança, né? Tanto que tem fases ali, etapas que a gente demora para passar para que a gente realmente efetive a nossa mudança. Então, primeiro, né, a gente começa ali na pré-concepção. Então, a gente começa ali, bom, eu tô começando a perceber, né, que esse hábito não é legal para mim. Eu tô começando a perceber que isso não é legal. Depois eu vou passar, né, pré-contemplação, né? Então eu tô começando a perceber que aquilo, na verdade eu nem percebo que aquilo é ruim. As pessoas falam, mas tá tudo bem. Aí na fase da contemplação você começa a perceber que aquilo não tá sendo muito, tá sendo prejudicial, não tá sendo muito benéfico, tá causando prejuízo na sua vida. Só que você ainda não consegue mudar, você ainda não tem a vontade de mudar. E aí depois você realmente parte ali, né, para a parte que você vai tomar uma ação ali, né? Então, aí você vai fazer um planejamento. Você vai começar uma terapia, ou você vai se matricular na academia, ou você vai começar a fazer marmita. E depois você tem que também manter isso, né? Então, você também tem que pensar uma forma de como não recair, né? Então, são ali algumas etapas, né? E se você pegar a literatura da psicologia, a gente tem, né? O mais comum são 4, mas existem lugares que tem até 5, né? Então, realmente, é muito complicado a gente falar de mudanças, porque a gente, às vezes, é aquele negócio, a gente não tá pronto para mudar, né? E a gente precisa, pra gente abdicar de uma coisa altamente prazerosa, para nós, a gente precisa estar muito pronto para fazer isso. A gente precisa ter muita consciência ali, a gente precisa saber prós e contras, a gente precisa tomar essa decisão de uma forma muito consciente para que daí a gente consiga manter. Então, realmente, a gente precisa entender o que nos motiva ali. Mas só a motivação basta? Não. A gente vai ter que pensar num plano de ação, que daí entra realmente a formação do hábito, né? Mas a mudança, ela vem até antes, né? Tem que ser uma coisa mesmo... da parte cerebral mesmo, para você pensar e refletir sobre, quais são os motivos pelos quais eu quero? Eu estou disposto a abrir mão de algumas coisas em prol disso, né? Porque é o quadrante da tomada de decisão, né? Em todas as situações, você tem ganhos e você tem perdas. Todas. Né? Em todas. Então, qual que você, né? Para que lado essa balança tá mais pesada? E aí a gente tem que parte da pensar consciência, né? Por isso que não basta só querer, né? Muita gente, todo mundo quer, né? Que nem eu falei, todo mundo quer ter uma barriga sarada, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ser fitness, todo mundo quer resultado. Todo mundo quer resultado, todo mundo quer ler vários livros, todo mundo quer falar inglês. Só que aí não tem essa consciência, né? Não sabe colocar na balança. Eu acho que são fases, né? A pessoa tem que tomar a decisão. O mais importante é a pessoa tomar a decisão de realmente querer aquilo, né? Sim. Porque senão não consegue criar um plano de ação. Eu acredito, Mi, que na minha vivência, assim, até com as minhas alunas e comigo também,
é bem desafiador mudar por conta da recompensa mesmo, né? Por conta da dopamina, dos prazeres momentâneos ali. Sim. Exemplo, eu tenho muitas alunas, inclusive eu também era antes, intolerante à lactose. Quer dizer, eu sou intolerante e descobri há pouco tempo. As pessoas sabem que são intolerantes, mas continuam comendo queijo. Aí se você fala assim, você é intolerante, a pessoa tá sentindo ali os efeitos, mas ela não consegue parar de comer o queijo. Porque a serotonina, a dopamina que aquilo libera. Eu vi até um estudo esses dias que o queijo libera mais dopamina que o chocolate, você sabia? Não sabia. Cara, eu fiquei chocada. E aí eu lembrei. Vou pesquisar. E sabe o que eu lembrei? Na pandemia, vira e mexe eu falava assim, eu queria comer um queijinho. Tipo, eu tava estressada, em vez de comer chocolate, eu queria comer um queijo. Acho que é gordura do negócio, né? Pode ser. E o queijo também, pra mim, é uma deixa. É uma deixa. É uma deixa gigante para um vinho. Nossa, é isso que eu ia falar. Aí eu falava assim, será que eu quero tomar um vinho? Ah, não, acho que eu quero um queijo. Não, mentira. Quando via, tava bebendo vinho todo dia, né? Então, é uma deixa também. É uma deixa, é verdade. Então, eu achei super interessante isso que você falou em relação ao porquê que é tão difícil mudar. Primeiro, porque a pessoa, às vezes ela não sabe, né? Ela tá totalmente inconsciente daquilo. Então, ela tá só vivendo no automático, ela nem sabe que ela precisa mudar. Aí começa as fases, né, Mi? Quando ela traz aquela percepção, eu acho que tudo é consciência, né? Quando você traz pra sua consciência aquilo, aquele assunto chega pra superfície e fala, opa, já começa a mudança ali. Aí eu realmente quero mudar isso. Óbvio, aí depois disso vem um plano de ação, né? Mas a percepção, você trazer a consciência que você precisa mudar, é o primeiro passo pra conseguir, né? Sim. Por isso que é tão difícil mudar, porque as pessoas não querem parar pra observar. Ou parar pra ter essa consciência, deixa eu pegar minha vida aqui, deixa eu ver o que realmente eu preciso mudar. Ah, não, ela vai deixando o gostosinho ali, no prazer momentâneo a vida inteira. Sim. Né? Sim. Exatamente. É legal, isso é muito, muito interessante. Aí, Mi, o que eu quero começar a falar agora? Vamos começar a falar da parte prática, que eu acho que vai dar bastante pano pra manga essa parte, vai ser bem legal. Antes de falar, na verdade assim, antes de falar disso, eu queria que você falasse um pouquinho pra mim sobre as comparações injustas que a gente faz, né, em relação às outras pessoas, com a falta de compaixão que a gente tem, principalmente nessa relação do hábito. Eu falo por mim, tá? Eu sou uma pessoa, você me conhece também, já fiz processo com você, vira e mexe, já me indicou livro sobre isso. Paula, calma, não precisa ser tão louca assim do hábito, da rotina. Para de se comparar com o Joel J, um exemplo. Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos fazer o que você... né, o que é importante pra você. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Mi, sobre compaixão, né, se amar ali, não se comparar tanto, né, essas comparações injustas que a gente faz. Porque, assim, até trazendo um exemplo, né, teve um período que eu trouxe, né, que eu me formei na faculdade, aí eu fiquei 1 ano numa escola, e aí eu resolvi que eu ia fazer um intercâmbio. E eu pensei assim, nossa, vai ser super rápido o processo, né? Em 1 mês ali, eu já tô trocando e já tô indo, né? Já tô embarcando para os Estados Unidos. E demorou 9, né? E aí, nesses 9 meses, eu já tinha pedido minha demissão, né? Então, eu já tava ali, né, desempregada mesmo, aguardando só a documentação ficar pronta. E aí, nesse tempo, né, eu não tinha muita coisa o que fazer, né? Então, assim, eu estudava, mas ao mesmo tempo, né, eu passava um pedacinho do meu dia estudando e o resto do dia eu fazia o quê? Ia pra academia, né? Por quê? Porque qual que era a minha social? Ir pra academia. Então, era altamente reforçador pra mim ir para a academia. Então, eu ia 2 vezes por dia na academia, pegava receita online, né, fitness, e fazia as receitas online. Então, desfiava o frango, fazia várias... Tudo era na hora ali, né, fresquinho. E aí, como que eu tava nessa época, né? Poxa, eu tinha muito tempo livre. Né? Toda a minha energia tava pra onde? Tava pra uma vida fitness, né? Tava pra uma vida saudável. Então, pra mim, tava muito fácil aquilo, né? Tava muito mais simples. Aí você me pergunta, hoje, gente, eu acordo 5h30 da manhã e chego em casa, às vezes, 9 horas da noite. Eu vou conseguir fazer, tipo, a minha comida, o meu frango, as minhas coisas. Talvez, teve dia que, assim, não é o mais adequado. Não é o mais adequado, mas tem dia que eu tenho que almoçar um salgado. Né? É um hábito. Não, mas assim, uma vez por mês, às vezes, eu acabo tendo que almoçar um salgado. E eu vou me cobrar por isso? Né? Eu vou ficar, né, muito me punindo ali, ou falando coisas ruins, me criticando sobre isso? Não, eu tô fazendo o melhor que eu posso, só que são fases diferentes.
Então, você fez uma comparação entre você e uma outra pessoa. E já é difícil, né? Quando a gente se compara, né? Entre nós e o outro. Mas, às vezes, a gente se compara com a gente mesmo. Né? Então, ai, nossa, mas tal época eu tava muito mais magra, ou eu tava muito mais dedicada. Tá, mas ok, como que tava a tua vida? A gente falava muito em sessão, e eu falo isso muito em sessão com os meus pacientes. Eu falo, a gente tem que delimitar os nossos valores, né? Porque os nossos valores são as nossas prioridades, são aquilo que é importante pra nós naquele momento. E muda. Não adianta, né? Hoje, a minha prioridade é o quê? Trabalhar. Né? Pode ser que daqui a um tempo, né? A minha prioridade daqui a 5 anos, minha prioridade vai ser o quê? Uma família, cuidar do meu filho. E assim, vai ser totalmente diferente o meu estilo de vida de um para outro. Né? Minhas horas de sono vão mudar, sim, talvez, né? Eu achei muito legal isso em relação à comparação. Eu passo por... Assim, eu acho que eu aprendi muito isso na prática mesmo. Inclusive, eu tenho uma história para contar sobre isso que você vai... Acho que vai exemplificar bem legal o que você contou. Em relação a fases, né? A gente tem essa compaixão com as nossas fases. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada e muito disciplinada em relação a dieta e treino. Tipo, muito. Exemplo, assim. Então, eu sempre acordei, sempre treinei muito pesado, muito intenso. Nunca saía da dieta. Pra mim, era muito fácil fazer dieta. É muito fácil treinar. Só que aconteceu, eu passei por um luto muito pesado esse ano. Então, tipo assim, eu perdi minha avó, desmamei o remédio do TDAH que eu tomava. Tudo na mesma fase. Então, você imagina, a pessoa parou de tomar Venvance e teve um luto, tipo, de uma pessoa que era praticamente minha mãe, né? E aí, cara, eu me vi assim, e agora? Eu não consigo mais fazer o que eu tava fazendo. E aí eu ficava desesperada, porque assim, eu pegava o livro, eu pegava o computador, eu colocava tudo do meu lado, assim, ó. E eu sabia que eu tinha que fazer aquele treino e comer aquela marmita, e eu não conseguia. Eu falava assim, eu não conseguia fazer nada, eu ficava assim, ó. Então, eu demorei pra me tocar que eu precisava ter compaixão com a minha fase. E falar assim, cara, tá tudo bem, respeita o seu luto. Você vai ali, não vou ficar sem treinar, porque eu sei dos benefícios. Vai fazer uma caminhadinha. Não precisa fazer uma dieta restrita. Come um pouquinho mais, come um arroz, um feijão que você quer, come uma comida gostosa, ali come de uma forma meio emotiva. Né? Come de uma forma emotiva, sim. Né? Então, assim, essa questão de acolher a minha fase foi muito importante pra mim. Eu aprendi muito com isso. Porque, assim, e aos pouquinhos, 1% eu fui melhorando hábitos atômicos, né? 1% ao dia, eu fui melhorando 1%, 1%, hábitos pequenininhos. Sabia da importância do exercício físico, sabia da importância de comer saudável. Só que naquela época, nesse momento, eu não conseguia fazer mais. Eu não ia conseguir correr 10 km, eu não ia conseguir fazer yoga que eu fazia todo dia. É você se respeitar. Né? É aquela famosa frase do Cortella, né? Faça o seu melhor enquanto você não tiver condições melhores para fazer melhor ainda. É a frase dele, né? Então, assim, faça o melhor que você puder ali com o que você tem. Só que vai ter momentos da sua vida que o seu melhor vai ser 100%. Vai ter horas que o seu melhor vai ser 10%. E eu acho que isso que você falou da comparação, pelo menos no meu caso, o que eu vejo das alunas, das mentoradas e tal, é mais a relação de se comparar consigo mesmo. Sabe? Que nem, eu era assim, ou eu queria ser assim. E aí você fica naquela, já fiz isso, já fiz aquilo, né? Então a gente se frustra demais com isso, né? Nossa, eu fazia isso antes. Ou a mulher, que nem você falou de fases. A mulher, sei lá, teve 2 filhos, ela quer ter o corpo, ela quer ter rotina de quando ela tinha 18 anos. Ela não pensa que agora é outra rotina. Isso foi outra fase também pra mim, por exemplo. Hoje o meu foco não é mais trabalho. Hoje o meu foco é meu marido. Meu foco hoje é meu casamento. E pra eu me tocar que meus hábitos mudaram, que hoje eu quero deixar minha casa bonita, e lógico que eu quero trabalhar, mas é outro plano, é diferente. Ele não é mais o número 1, né? Ele tá ali no 2, no 3. Mas o meu trabalho sempre foi o número 1 antes, né? Então, assim, eu trabalhava, tipo, das 4 da manhã às 10 da noite. Aí eu mudei, agora eu casei. Não, agora mudou a minha prioridade. Até eu me adaptar, até eu ter compaixão com isso, até eu entender que essa era a minha fase. Nossa, demorou muito. Por isso que isso é uma dica muito valiosa pra vocês. Respeitem as fases de vocês. Né? Se amem ali, tenha compaixão consigo mesmo, né? Porque é pesado, acaba sendo um fardo, né? Se respeita, né? Porque muitas vezes é a autocobrança que faz com que a gente muitas vezes se sabote. Boa, muito bom esse assunto, adorei. Ô, Mi, vamos lá agora para as dicas práticas. Vamos para as dicas práticas, que vai ser bem legal.
perante tudo que a gente conversou, eu vou trazer algumas considerações que eu uso e que eu acho legal. E aí eu quero depois a sua opinião também como profissional. Assim, não, acho isso é legal, isso não, acho que vai ser legal, assim. Eu coloquei aqui nas minhas anotações 4 dicas práticas que eu uso para conseguir ter essa mudança, para conseguir implementar bons hábitos. Primeira coisa, eu gosto de listar os hábitos que eu tenho, tipo assim, os hábitos que eu quero incluir nessa rotina. Então, assim, ter essa clareza dos meus hábitos me ajuda muito. Por exemplo, eu já tenho esse hábito, eu já acordo essa hora, já faço isso, já faço aquilo. Isso é uma coisa que me ajuda muito, ter essa clareza. Primeira coisa. Então, a primeira coisa que eu faço que também fica a dica aí pra vocês, ter clareza dos hábitos que você tem e ter clareza também dos hábitos que você não quer mais ter. Então, eu acho que essa clareza ajuda muito. Depois disso, o que eu faço? Eu pego esses hábitos que eu já tenho e eu empilho eles. Coloco outro hábito que eu quero colocar junto ali. Isso me ajuda muito também. Até recordei nos livros que eu tava lendo e falei, nossa, isso funciona demais pra mim. Então, por exemplo, eu já tenho o costume de ler de manhã. Então, eu vou colocar mais um hábitozinho ali junto. Ou a hora que eu estiver tomando meu cafezinho, eu já vou colocar meu livro ali junto. Ou na hora que eu tô meditando, por exemplo, eu já tenho o hábito de meditar. Aí eu vou colocar minha oração junto. Então, eu pego um hábito que eu já tenho, que já tá solidificado ali, e coloco uma coisinha mais ali junto que eu quero colocar. Sim. Né? Então, isso me ajuda bastante também. Outra coisa também é facilitar, né, Mi? Que nem a gente já tava falando. Facilitar o hábito que eu quero. Então, assim, se eu quero começar a treinar, já deixar minha roupa pronta. Se eu quero começar a ler, já deixar o livro ali. Então, facilitar esse hábito. E dificultar o hábito também que eu não quero. Então, a questão dos doces, por exemplo, eu até hoje, tá? Até hoje eu não deixo. Eu não tenho. Então, assim, eu não vou ter, porque eu também sou compulsiva, adoro doce também. Sim. Se eu tiver, eu vou lá e pego. Então, assim, não tenho doce, não deixo tudo fora do meu alcance. Então, eu não fico deixando aplicativo aberto no meu celular, porque é muito fácil, ainda mais em São Paulo, né? E pra finalizar também, eu gosto muito de fazer um acompanhamento de hábito, quando eu quero incluir um hábito na minha rotina. Então, por exemplo, eu quero começar a estudar inglês. Eu coloco lá, não precisa ser 21 dias, eu coloco lá, sei lá, 30 dias, 40 dias, e eu vou ticando o dia que eu consigo fazer. Sim. Isso me ajuda também. Me ajuda bastante, sabe? Ter listado assim. Sim. Ou até mesmo fazer um acordo com alguém, sabe? Tipo, fazer um contratinho ali com alguém, fazer uma combinação ali. Eu acho que ajuda bastante. O que você usa, Mia, assim, pra... Tá, pra mudar os hábitos. Seus hábitos, assim. Eu acho que com certeza, gente, o social ajuda muito. O social. Né? Eu era uma pessoa que, muitas vezes eu pensava assim, não, nunca que eu vou acordar cedo pra ir pra academia, né? Eu falava, não, as pessoas falavam, não, 5h30 eu tô acordando pra ir correr. Eu falava, vocês são doidos, né? Eu não, eu era a pessoa que saía à noite e chegava às 5h30 da manhã. E minha amiga saía pra correr às 5h30 da manhã. Então, assim, foi todo um processo de mudança, né? Não foi do dia pra noite. Mas, assim, o que eu acho que me ajudou muito, né? Realmente, eu percebi que as pessoas que estavam próximas a mim, elas estavam com hábitos muito diferentes, né? Então, a minha amiga passou a me chamar para correr. E aí, eu acabei, né, começando, aí eu gostei, fui uma outra vez, gostei. E aí, eu comecei a tentar colocar no meu dia a dia, né? Só que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Voltando até pro começo que a gente falou, é muito importante a gente identificar o gatilho e a recompensa. Por quê? Porque se eu sei qual é o meu gatilho e se eu sei o que é recompensador para mim, então é muito mais fácil eu mudar a minha rotina. Eu vou substituir, né? Então, muitas vezes, é muito difícil a gente retirar um hábito. A gente troca o hábito, né? A gente troca a rotina, mas a gente tenta manter a mesma deixa. Por exemplo, eu amava tomar refrigerante, eu sempre tomava refrigerante quando eu ia comer em qualquer lugar, né? Em qualquer restaurante. E aí eu passei o quê, né? Eu continuei indo nos restaurantes e eu fiz uma troca. Ao invés de eu tomar a minha Coca-Cola, eu passei a tomar o quê? Água com limão espremido e gelo, né? Então eu tinha o mesmo gazinho ali, né? Do refrigerante, então eu tinha uma recompensa ali, tinha um saborzinho diferente, que era o do limão. Então, eu acabei, né, modificando a minha rotina, né, a partir do momento que eu identifiquei os gatilhos ali, o meu gatilho era sair, me deparar com as opções ali, né, e ter o meu acesso à água com gás ou refrigerante. E aí, eu passei a modificá-los, né, modificar a minha deixa,
para que eu também modificasse ali a minha recompensa e assim eu conseguisse mudar a minha rotina. Né? Então, é muito importante a gente pensar, sempre colocar algo reforçador. Igual você me falou, Mia, eu gosto de fazer um check ali, né? Ticar todas as vezes que eu faço uma atividade. É altamente reforçador pro nosso cérebro ticar. Né? A gente adora. Parece assim, putz, dever cumprido, né? Sucesso. Exato. Então, é muito reforçador. Do ticar. É a recompensa. Então, organizar é importante. Fazer uma agenda, né? Igual você falou, o começo, listar os hábitos. É como se a gente fizesse uma agenda. Então, vamos colocar ele na minha agenda, né? Tudo que eu tenho que fazer no dia de hoje, né? E eu vou ticando, né? Ali, o que eu consegui fazer. Entender ali, lembrando da compaixão, eu não vou conseguir fazer 100%, né? A não ser que eu coloque poucas coisas ou que, né, eu esteja num dia que eu tomei Venvance de manhã, tô ligada na tomada, né? Mas, caso contrário, dificilmente a gente vai fazer os 10. Então, estabelece um mínimo, né? Se eu fizer 7, né, de 10, se eu fizer 7, eu já vou considerar esse dia como um sucesso, né? E assim você vai se recompensando. Então, lembre-se sempre de identificar qual que é a recompensa, né? Gente, fumar, vou dar um exemplo meu, né? Que é comer açúcar. Gente, eu adoro. Depois do almoço, pra mim, é a hora do doce. Né? Então, eu termino de comer, terminar de comer. Então, eu não vou comer, porque eu não como doce. Exato, fácil. Achei a deixa, pronto. E é real, se eu não como, eu não tenho vontade de comer doce. Mas você sabe que isso também acontece comigo. Porque o doce na sexta-feira. Mas quando eu tô viajando, eu não lembro do doce na sexta-feira, porque eu já tô ocupando minha cabeça com outra coisa. Exato. Recompensa de outro jeito. Então, pra mim, é muito claro pra mim que a deixa pra eu comer o doce é terminar de comer. Terminei de almoçar, fica um gostinho na minha boca que eu quero um açúcar. Né? E aí, eu tô tentando diminuir. Só que eu não consigo não fazer nada. Então, eu tenho algumas estratégias na minha manga. Né? Então, ou eu escovo meu dente. Vamos falar essas estratégias que eu acho legal o pessoal pensar. Tô viciada em açúcar, quero tirar esse hábito. Como fazer, Mi? Troca, né? Troca esse hábito. Então, tudo bem. A gente tem que pensar o que é mais prejudicial para nós e o que é mais benéfico. Né? Então, é mais benéfico eu tomar, por exemplo, um café, porque eu não tomo café com açúcar. Então, é benéfico pra mim tomar um café ao invés de eu comer um bombom. Ok, então eu vou fazer essa substituição. Ou escovar os dentes. Funciona. Terminou de comer, escova o dente. Pra mim, o gosto que fica na minha boca some, né? E aí fica um docinho na boca da pasta de dente, pronto, né? Saciei a minha vontade. Ou uma fruta que seja, né? Já dá uma a fruta, dá aquela tirada. A fruta pra mim não funciona. Pra você não funciona. Não, ela não supre a minha necessidade do doce, né? Mas ela realmente, pra muita gente funciona. Tem gente que, pra mim, por exemplo, chupa uma laranja, né? Depois do almoço. Pra mim funciona, tanto que, assim, eu acho que é universal isso, né? Todo mundo gosta de um docinho depois do salgado. E como eu tenho um tempinho ali depois do almoço, pra mim, o que eu fiz com a minha nutricionista? Como eu tirei esse hábito do açúcar, né? Eu também tenho vontade de comer depois do almoço. Aí eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, calcula a dieta pra mim pra eu comer uma fruta. Isso. Então, o que ela fez? Ela tirou um pouquinho de carbo na hora do almoço e colocou a fruta. Ela calculou ali. Substituição. Exato. Aí eu acabo de comer, eu vou lá, pego uma maçãzinha com canela, um abacaxizinho com canela quentinha e tal. Nossa, eu tomo aquilo, tomo um chazinho, pra mim tá ótimo. Isso funcionava. Isso funcionava muito pra mim. Eu colocava banana, né, ali com canela no micro-ondas e ficava, né, bem docinho ali. Eu acho que também, eu achei bem legal isso que você falou em relação ao social. Eu acho que o social ajuda demais a você conseguir fazer essa mudança. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Tenha um grupo de pessoas ali te apoiando. Treine junto com alguma amiga. Treine com o seu marido. Treine com alguém que te estimule ali. Por quê? Isso vai te ajudar. Porque não é sempre que a gente tá empolgada, né? A gente precisa desse estímulo ali das pessoas ajudando a gente. 100%. Não, eu treino com um colega de trabalho, né? E aí, esses dias, ele tá de férias. E eu não, né? Tô trabalhando. E aí ele pegou e mandou pra mim, eu mandei mensagem, eu não vou treinar hoje porque eu tô muito cansada, né? Tipo, eu não dormi muito bem, eu vou ficar descansando. Aí ele pegou, virou pra mim e falou assim, mas eu já tô aqui na academia. E era tipo 10 para 6 da manhã. E aí eu pensei, ok, a pessoa está de férias, ela podia dormir até 8 horas da manhã, acordou pra ir treinar e eu não vou. Eu fui. Né? E o depois, pra mim, é muito reforçador de treinar. Né? Então, eu tive ali uma recompensa muito grande e eu senti que, realmente, eu venci a primeira batalha do dia.
né? Check. Exato. Perfeito. Exato. Gente, precisamos finalizar, deu o nosso horário. Só pra finalizar aqui pra vocês, então, pensem sempre nessa mudança de hábito, pensando sempre qual é a deixa que que tá acontecendo ali, qual que é o gatilho que tá antes. Pensem também em ter reforçadores, ter recompensas, isso ajuda demais. Pensa aí no seu âmbito social, quem que pode te ajudar também com isso. Nunca se esqueça de não se cobrar tanto, se amar bastante, se respeitar e respeitar suas fases, e assim você vai conseguir mudar seus hábitos. Mi, obrigada pela companhia, pelo papo, foi maravilhoso. Voou o tempo. Se desse, a gente ficava mais tempo aqui, não Com é? certeza. Beijo. Obrigada. Tchau. Você ouviu na Azul FM